Fala, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz do Senhor? O que você está produzindo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Essa semana, na Escola Bíblica Dominical, a gente estudou a lição de número 4, que fala sobre a maturidade cristã e o processo até chegar na maturidade, né? O texto que nós estudamos é o capítulo 6 do livro de Hebreus, e dois versículos desse capítulo me chamou muita atenção e por isso estou aqui compartilhando com você. Vamos ler? É o capítulo 6 de Hebreus e o verso 7 e 8 diz assim: Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Então, nesse capítulo 6 de Hebreus, o escritor está falando a respeito da maturidade cristã, do processo de ficar maduro na fé e então produzir frutos para Deus. E aqui no verso 7 e 8 ele vai usar uma analogia, uma figura de linguagem, né? Comparando nós, os crentes, a uma terra arada e preparada para receber as sementes. E ele diz que essa terra, que nessa ilustração somos nós, recebe e absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela. E a chuva, a água, nós podemos entender que é a palavra de Deus, né? A sabedoria, o conhecimento, o conselho de Deus. E essa terra que recebe o alimento, que nessa ilustração aqui é a água, ela produz frutos, ela produz árvore frutífera, ela produz uma planta que é útil, né? Ou seja, ali ela produz frutos. E esses frutos, eles servem para abastecer, né? É a recompensa daquele que lavra a terra, daquele que trabalha na terra, né? E talvez você pergunte, se eu sou a terra e a água, a chuva que cai é a palavra de Deus, quem é essa pessoa que lavra? Quem é essa pessoa que cultiva a terra, né? Essa pessoa, ela é o próprio Deus. Em João capítulo 15, Jesus fala que ele é a videira verdadeira e o seu pai é o lavrador, né? Ou o agricultor. Mas também pode ser os nossos líderes, aqueles que nos instruem na palavra, aqueles que nos conduzem no caminho de Deus. Também podemos entender que são eles, certo? E uma coisa muito importante aqui é o seguinte: aquele que produz frutos, ele recebe a bênção de Deus, ele é abençoado por Deus. E isso é muito importante, porque talvez você não esteja preocupado em gerar frutos, mas esteja muito preocupado em receber bênção de Deus. Então, esse verso, o verso 7, ele traça um princípio para nós. Para que recebamos as bênçãos de Deus, primeiro é necessário que a gente gere frutos para Ele. Gere frutos para o reino de Deus. Ou seja, a gente precisa trabalhar para Deus, a gente precisa produzir para Deus. Assim seremos abençoados. Isso é muito importante. Em contrapartida, no verso 8, ele diz: Mas a terra que produz espinhos e abrolhos, ou ervas daninhas, conforme a versão que você lê aí da sua Bíblia, de qualquer forma, são ervas e plantas inúteis, né, que não produz fruto, que não serve. E é bastante interessante porque a terra é a mesma, a água que cai, a chuva que cai é a mesma, o que muda é apenas a produção. E isso é muito importante
Porque a terra que produz erva inútil, ela está perto da maldição. E o seu fim ou o seu destino é ser queimada. E isso aqui é uma figura para o inferno, correto? Então aqui há um alerta para todos aqueles que acham que não precisam ou que não necessitam gerar frutos. O fim é ser queimado e perto está da maldição. Isso aqui mostra para mim, para você, um cenário que muitas pessoas estão vivendo. Talvez muita gente esteja vivendo perto de maldição, as coisas não dão certo, as coisas vão indo de mal a pior, parece que só piora e a pessoa se esforça e vai e dá errado. E qual é a resposta? O porquê de dar errado tantas coisas na vida das pessoas? É porque elas não se preocupam em trabalhar para Deus. Elas não se preocupam em gerar frutos para Deus. A preocupação delas é outra, existem outras prioridades. E nós sabemos que toda vez que a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus, isso é egoísmo. É também uma espécie de idolatria, porque há um só Deus, há um só Senhor, e nós não podemos servir a dois senhores. Jesus já ensinou isso. Porque ou vamos amar um e odiar o outro, ou vamos nos dedicar mais a um e desprezar o outro. Então talvez você esteja aí lutando contra a sua vontade e a vontade de Deus, os seus objetivos e os objetivos de Deus, quando Jesus nos ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, primeiro a justiça de Deus e as demais coisas que nós precisamos, que nós necessitamos, o próprio Deus acrescentará em nossa vida. Amém? Então eu espero que esse vídeo esclareça e traga luz sobre o momento e as coisas que você esteja vivendo, né? Talvez você não tenha entendido isso, e a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é capaz de decifrar os nossos pensamentos, as nossas intenções. Então eu desejo que você, a partir de então, a partir de agora, comece a trabalhar isso na sua vida. Coloque as coisas de Deus, o reino de Deus, Deus em primeiro lugar na sua vida. Se preocupe em gerar frutos para Ele. Se preocupe em produzir para Deus. E eu tenho certeza que o verso de número 7 do capítulo 6 de Hebreus vai se cumprir na sua vida e você vai começar a desfrutar das bênçãos da parte de Deus. Certo? Então, que Deus te abençoe e fique na paz. Amém.